Claro que você vai ficar nessa segunda fileira aqui. Na 10, né? Claro, né? Pô. Claro que era 10. Aí é sacanagem. Aqui. Isso. Ganso, 300 jogos com a camisa do Fluminense, você não pensou que a Flu TV não ia preparar nada pra você, né? Sempre tem uma surpresa. Sempre tem, claro. É uma homenagem pequena perto do que você tem de tamanho para esse clube, essa história que você carrega. 7 anos de clube e a gente preparou uma homenagem em vídeo. É quase um Cine Ganso aqui. Pô, que isso, que legal. Fala um jogador aí igual o Ganso. Não tem, velho. O Gansinho é o único, pô, o último 10. O Ganso é gênio? É gênio. Esse eu queria ter no meu time sempre. É muito talento, cara. Você vai assistir o Ganso ao vivo, você vê que é muito diferente. É absurdo. Eu sempre vou ser o Paulo Henrique Ganso do Fluminense. A gente viveu bons anos lá na Europa em família. No futebol, assim, não foi como a gente imaginou que fosse, né, especialmente para ele. Mas a gente veio muito feliz e foi uma época que a gente se uniu muito, nós 4, né? Porque quando você está longe de todo mundo e só tem um ao outro, você parece que vira uma cola ali. Era tudo nós 4. Então, acho que ali foi o lugar que a gente mais se uniu como casal e como família. Amiens era uma cidade maravilhosa, mas muito pequenininha. O clube era super acolhedor e aconteceu que a Estelinha teve uma crise de perda de fôlego em Amiens. E até então a gente não sabia o que era e a gente achou até que era uma convulsão. Fomos para o hospital de madrugada, enfim. E foi aí que eu falei, eu quero para o Brasil. A gente tem o nosso pediatra desde que eu estava grávida do Henrico. Falei, eu quero ir no doutor porque eu preciso entender o que está acontecendo. Enfim, foi assim que fomos para o Brasil. E aí eu sou de Santos, a gente foi para Santos, ficou em Santos, a gente tinha onde ficar, tinha um apartamento e ele lá em Amiens ainda. Eu vim antes. Então a gente começou, e aí, o que a gente faz? E ele falou, calma, vai resolver, eu vou para o Brasil nas férias e a gente vai ver o que vai acontecer. Ele veio para o Brasil e aí começaram as especulações. Todo mundo sabia que ele não estava 100% feliz lá. Juntou com isso da Estela, a gente uniu as duas coisas, que estávamos incomodados, e a gente decidiu que a gente ia tentar ficar pelo Brasil. E aí começaram a surgir as propostas, as coisas, e aí apareceu a proposta do Fluminense, dentre outras, e a gente tinha essas opções, as outras propostas, Rio de Janeiro ou voltar para lá. E aí ele falou, e aí, o que você quer fazer? Vamos para o Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu vi, o que mais me chamou a atenção no Fluminense a princípio, porque eu não conhecia, assim, não acompanhava, né, o futebol carioca, foram as cores, o verde, branco e granado. Aquilo ali eu falei, gostei, eu acho que vai dar bom. E foi assim que a gente escolheu o Fluminense, né, topei o Rio de Janeiro. A cabeça tá mil, né? Difícil até de dormir, já pensando em como vai ser a recepção, como vai ser esse primeiro contato, né, com o torcedor. Só cena, não fala nada. Eu fiquei, assim, chocada. Eu falei, meu Deus, que isso? O que está acontecendo? Eu acho que tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Mas era como se fosse o casamento perfeito. Eu acho que Ganso, família e Fluminense virou uma coisa só. Eu acho que virou uma grande família mesmo, é o que eu falei, o casamento perfeito. A gente é muito feliz, a gente recebe muito carinho, faz parte da nossa história. A gente não sabe
como vai funcionar o futebol, né? Não dá pra gente programar alguma coisa, mas de qualquer forma, se um dia a gente for embora daqui, ou quando ele aposentar, enfim, o Fluminense nunca vai sair da gente. Nunca. Isso é fato, assim. Não tem como. Não tem como. Uma estreia muito boa, agora com uma bela vitória da nossa equipe. São 300 jogos, mas o primeiro foi dia 22 de fevereiro de 2019, a estreia dele foi contra o Bangu. No Maracanã. No Maracanã. Você Eles lembra desse entraram, dia? assim, lembro. Como lembro. foi? Foi a primeira vez que a Estelinha entrou em campo. Foi a primeira vez que ela vivenciou isso com o pai dela. Foi muito legal. Foi muito diferente de tudo. Foi especial. Foi bem emocionante. E era o recomeço, né? Pra gente era como se fosse um recomeço. Primeiro jogo da final termina, mas temos 90 minutos na semana que vem. Rapaziada, acredita. Acredita porque nós somos capazes, cara. Acredita porque a gente merece. A probabilidade da gente estar aqui era muito menor do que reverter um 2-0, mas a gente acreditou. É isso aí. Acredita porque a história desse clube aqui mostra que vale a pena acreditar, rapaziada. Acredita em todo o coração e acredita mostrando com as pernas lá dentro. Vamos, Fluminense! Tudo foi falado dentro do vestiário. Agora não tem mais porra nenhuma pra falar. É nada de campo, irmão. E trazer o nosso caneco pra dentro de casa. É isso que tem que fazer. Tem o Campeonato Carioca, que não tem como ser esquecido. Uma derrota de 2-0 da forma como foi. Como é que o Ganso chegou em casa depois daquele dia? Ele é um cara muito sereno, ele é um cara muito calmo, ele é um cara que muito... Não, calma, não acabou. Então, eu acho que a calma dele é tudo que eu preciso de vez em quando. Então, eu acho que ele saiu muito confiante e com foco de que a gente ia reverter isso. E a gente reverteu. Né? E a gente saiu campeão e foi incrível. São momentos assim que, quando você fala, fica na minha cabeça o filme e... incrível. Fluminense é para quem acredita. Então a gente foi muito com coragem e com fé de que as coisas iam... Não estava perdido, né? O jogo só termina quando acaba. Ganso é ídolo. Ganso é o 10 que a gente esperou vestir essa camisa por muito tempo. É o maior 10 que eu vi. Com a minha história de torcedora, a maior camisa 10 do Fluminense. E eu não vejo o Fluminense sem o Paulo Henrique Ganso. É maestro, né? Do Fluminense, né, cara? Nosso ídolo máximo. É surreal ter o Ganso no nosso elenco. É bravo demais, sou apaixonado no Ganso. Ídolo. Ele construiu, ele ajudou na conquista da Libertadores de 2023. É o nosso maestro, regeu o time na Libertadores, na Recopa, nos grandes últimos títulos. Cara, eu lembro perfeitamente quando ele veio, ele foi perguntado se ele pensava em se tornar ídolo do Fluminense. E ele falou que só queria ser feliz. Espero que a gente possa compartilhar muitos momentos bons assim, né, com títulos. E, como eu falei, o importante é desfrutar de tudo isso e dentro de campo dar muitas alegrias para o torcedor. Espero que eu possa fazer muitas coisas boas, dar muitas alegrias para vocês, porque certamente será a minha também. E eu acho que como torcedor, sem dúvida nenhuma ele deve estar feliz, mas ele fez o torcedor do Fluminense muito feliz também. Muitos títulos. E ele representou um momento de reestruturação do clube. Ele trouxe uma luz no fim do túnel de que o torcedor ia voltar a comemorar grandes títulos no Maracanã, na sua casa, com a sua torcida. E a gente pôde viver do título mais especial de todos. Eternizado! Além de toda a atmosfera Libertadores, viver isso foi muito divertido. E a gente vivia os dois lados, né, com ele e como torcedor também. A gente não morava aqui em casa, a gente morava num apartamento e aí todas as janelas do apartamento tinham bandeiras do Fluminense. O meu carro andou com bandeirinha do Fluminense. Foi muito bom de viver assim. Quando acabou, a gente acabou feliz, óbvio, porque a gente foi campeão. Mas eu queria continuar vivendo aquilo todo dia, porque
Foi muito emocionante. Até multa no prédio eu levei por causa das bandeiras. Botou bandeira em todo lugar. Meu Deus, o elevador tinha a bandeira do Fluminense. No hallzinho de entrada tudo tinha Fluminense. Meu Deus. Aí você olhava da Avenida das Américas, você olhava, tinha lá uma bandeira gigante do Fluminense. Qual a sensação de ouvir a torcida gritando muito o seu nome? Uma sensação assim, única. A minha trajetória é fantástica, bonita, vitoriosa, e só tenho que agradecer a Deus e continuar trabalhando, me dedicando, porque tem muita coisa boa pra vir aí. O toque mágico dele, que tem a categoria, que tem o talento do Fluminense. Lançou, olha aí a chance, pintou! Aproveitem cada momento, porque né, as coisas passam muito rápido nas nossas vidas. É isso que é mais importante, né? A gente ter saúde para fazer o que a gente ama. Ganso está curado e está de volta. Foram 42 dias desde o diagnóstico de miocardite, que afastou o camisa 10 tricolor de todas as atividades. Bom, primeiro que, contente de poder estar de volta, né? Tava com muita saudade. Aí você pegou num ponto difícil. Aí foi difícil. Já fica mais difícil para mim. Era exatamente esse sentimento de o ano acabou. Não caímos, tá tudo bem, ano que vem é um novo ano. E aí a gente voltou de viagem, e aí sempre tem essa fase dos exames, e eu nunca tinha passado pela minha cabeça a possibilidade dele ter alguma alteração. E eu nunca tinha ido com ele em nenhum exame, nunca. E aí também lembro exatamente da sensação de que tinha alguma coisa de errado na hora do exame. O Dr. Fabrício, maravilhoso, estava lá com a equipe dele. E aí eu vi que o Dr. Fabrício viu alguma diferença no exame, porque tinha uns 6 anos para trás, 5 anos para trás de histórico, e alguma coisa deu diferente no exame dele. E aí eu não sei se ele tinha sentido, mas eu senti. E eu vi que os olhares, né, entre eles. Ele estava de costas na bicicleta e eu vi os olhares e tal, de que alguma coisa tinha acontecido. Aí a gente passou para outra sala para fazer o eco, ok, tudo normal, mas eu via o entra e sai de gente, deu certo o eco, não sei o quê. E aí ele falou, doutor, então tá bom, acabou, posso ir embora? Ele, não, você vai ter que fazer uma ressonância, porque apareceu uma alteração no seu exame. E ali, meu mundo caiu. Foi muito difícil, e aí eu lembro que a gente foi para um outro lugar, na Zona Sul, para ele fazer a ressonância, e enquanto ele estava dentro da máquina tinha um espelho, assim, um vidro, e eu só rezava, eu só pedia para Deus de que as coisas fossem o mais leve possível, que eu sabia que ele ia enfrentar alguma dificuldade, mas que ele pudesse se recuperar e que isso não acabasse com o sonho da vida dele, né? Com ele poder jogar futebol. E assim foi. Foi muito difícil, eu lembro que os meus sogros estavam aqui em casa, e aí para dar essa notícia para eles. Nossa família assim, é muito unida, graças a Deus. Nós unimos uns filhos, eu tenho 4 filhos, ele é o meu caçulinha. Então é muito difícil, foi muito difícil para nós recebermos a notícia que ele estava com problema no coração. Então eu me emocionei muito. Até hoje eu penso muito nele quando ele vai jogar. Me desculpa, tá? Mas nós ficamos aqui acompanhando a família, os netos, a minha nora, e estamos aqui juntos. Temos um problema. O que a gente precisa fazer? E acaba que o tratamento dessa miocardite era muito tempo, né? Era esperar. E quem que gosta de esperar? Quem que gosta de sentar e esperar? Não tinha muito o que ser feito. Então foi difícil para as crianças. Eu lembro do Henrico, quando a gente falou, e o Henrico é um menininho muito especial e ele tenta ser forte para o pai dele, né? Em todas as coisas que já aconteceram com o pai dele, ele tenta se fazer de forte. Não sei se ele se sente nessa obrigação, e a gente já falou para ele que ele não precisa ser forte o tempo inteiro, mas ele veio falar para mim. E aí eu lembro que quando o pai dele entrou no banho, ele me abraçou chorando, falou: mamãe, eu amo que meu pai seja
o Ganso do Fluminense e o jogador de futebol. Mas, por favor, eu só quero que ele continue sendo meu pai. Eu só quero que Deus não leve meu pai. E foi muito difícil. Enfim. Mas ele é um cara incrível e venceu mais essa de todas as dificuldades que ele já teve na carreira dele. Eu até brinco com ele, eu falo, cara, pelo amor de Deus, já foram muitas vezes sendo sua assistente de cirurgia, sua enfermeira, mas eu acho que essa foi a vez mais difícil. Foi assim, não era medo dele não jogar bola, né? Não era um joelho, um braço, era medo dele não sobreviver, era medo do que podia acontecer. Mas Deus é bom, ele estava rodeado de médicos incríveis. A torcida do Fluminense foi, assim, impecável. A gente se sentia querido, a gente se sentia amado, a gente se sentia amparado de alguma forma. Por mais que não pudessem fazer nada, era uma mensagem, a gente saía na rua e era carinho. Ganso, como é que você tá? Enfim, até algumas brincadeiras, os comentários. Ah, minha ave já tomou café? A minha ave tá bem? Cuida da minha ave. Então... Até no carinho das brincadeiras, a gente se sentiu muito amado e eu tenho certeza que isso foi muito importante para a recuperação dele. Teve também o apoio, o suporte da diretoria. Lembro que a gente fez uma reunião no CT e eles falaram para ele que o que ele tinha que se preocupar é em ficar bem, que as coisas iam se resolver. E é isso. E passamos por essa também. Antes de eu falar do jogo, eu quero parabenizar o Paulo Henrique Ganso pelo retorno ao futebol, meu irmão. O SUS passou, seja bem-vindo de volta, essa canhotinha, essa genialidade vai ajudar muita gente. O Ganso vem aí e o bicho vai pegar. Quando ele retorna e volta em campo para você, você também teve medo, como sua sogra? Esse medo passou? Quando passou? Sim. Como foram os primeiros passos dele em campo para a família? De novo. Na verdade, a gente teve que buscar o aparelhinho, que é o que ele usa, né? Que eu digo que é o salvador da pátria. E aí, com esse aparelhinho, tudo que acontece com o coração dele chega pro cardiologista. Então, acabava o jogo, eu mandava mensagem. E aí, doutor Fabrício, tá tudo certo? Ou então, antes de eu mandar mensagem, ele já falava, Gi, fica tranquila. O momento de retorno foi de preocupação também. Porque, mesmo ele estando bem, a gente se preocupava. Todo dia a gente ligava, todo dia a gente se comunicava com a minha nora, sabendo notícia dele, tudo. Então, foi esse momento que a gente... Realmente, a gente se preocupou. No primeiro jogo dele, eu me preocupei muito. Se ele caía, se batia, eu estava muito preocupada. Aí, às vezes, esse daqui, calma, que... Mas, graças a Deus, Deus é grande. Ele é um rapaz muito forte, tá? Ele não se abala. É uma muralha. Ninguém consegue abalar ele. Mesmo tudo que ele passa... Ele é imbatível, graças a Deus, é um guerreiro. Com a armadura que ele veste, né? É verdade. É o nosso craque. Como está sendo esse sentimento de 2026? Tá sendo um começo de ano incrível, começar pelos exames, né? Tudo zerado. No primeiro dia o doutor Fabrício me ligou e eu falei, pelo amor de Deus, você tá me ligando? Ele falou, você acha que eu vou te ligar para dar notícia ruim? O exame dele tá incrível, o homem tá voando. Eu falei, então tá bom, então tá ótimo. Então agora a gente pode começar o ano, porque óbvio que foi a primeira coisa que me travou, né? No início do ano eu falei, ai meu Deus, ele vai fazer o exame. Mas deu tudo certo, o homem tá zerado, a ave tá voando. E é isso, eu acho que 300 jogos é uma marca
muito importante. Eu acho que, infelizmente, poucos jogadores conseguem viver isso, né? O futebol está mudando o tempo inteiro, então, óbvio, 300 jogos no mesmo clube é uma coisa muito importante e especial. Eu tenho certeza que ele tem esse sentimento com ele. E o ano está só começando. O Fluminense tem tudo para sair com um título. Tem um grande elenco, um grande grupo. E vamos por mais, né? Eu acho que vai dar muito bom esse ano. A gente vai sair com muitos títulos. Eu queria parabenizar ele por ele ter tido vários jogos pelo Fluminense, porque é muito difícil de ter isso. E eu queria falar que eu tenho muito orgulho de ser filho dele. Te amo, pai. Parabéns. É muito difícil ser jogador e uma pessoa boa ao mesmo tempo e a gente tem muito orgulho de você. A gente ama você. Beijo. Paulo Henrique, parabéns pelos seus 300 jogos, né, no Fluminense. E que Deus te ilumine e que você continue sempre esse garoto maravilhoso, jogando sempre. É o que nós te desejamos. Parabéns, Henrique, pela essa jornada, que não foi fácil, né? 300 jogos, teve as dificuldades, muita vitória e muita alegria para essa grande torcida fluminense. Eu, como pai dele, tenho muito orgulho e fico muito feliz. Não só como atleta, como pai de família, como filho, como tio, como cunhada. É um rapaz maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa pessoa maravilhosa. Bom, vamos lá. Vidinha, tô aqui, você sabe o quanto é difícil para mim, só o Fluminense mesmo para me fazer falar assim. São 300 jogos, não são 3 jogos, não são 30, são 300. Eu sou uma privilegiada de vivenciar tudo isso com você, me sinto de verdade privilegiada. Primeiro, pelo jogador que você é, pelo homem que você é, pelo marido que você é, por tudo que você é. Eu sei o que você representa para a torcida. Tenho orgulho de ser sua esposa, de viver cada vitória com você, de viver também cada momento difícil, de ver o quanto a gente já superou. Não posso dizer que é fácil, mas o quanto a vida fica leve, quanto fica leve superar desafios com você. Eu espero que você sinta tanto orgulho de você como a gente sente. A gente, eu digo eu, a sua mãe, o seu pai, seus filhos, seus amigos. Você é uma pessoa realmente fora da casinha e que esses 300 jogos representem só um pouquinho do que você é, né? Do que você faz, do que você representa para o clube, como eu disse. Eu te amo, eu quero que sejam 300, 400, 500 jogos, o quão possível for. E a gente fala muito entre eu e você, mas eu acho que isso é importante deixar aqui. Você vai ser sempre o Ganso do Fluminense e a nossa família vai ser sempre a família do Fluminense. Esse clube é muito importante para a gente e ver você fazer 300 jogos aqui tem um sabor muito especial, tem um quê especial que eu não consigo colocar em palavras. Obrigada por poder fazer parte disso, obrigada por sempre me incluir nisso, obrigada por permitir que a nossa família viva isso e parabéns. Tenha orgulho do homem, do jogador e da pessoa que você é. Te amo. Que isso, hein? Que honra, que moral, hein? São 300 jogos, Ganso, 7 anos de Fluminense. Quando a gente pensou nessa ideia de criar esse conteúdo para você, reagir, assistir, era em forma de homenagem, claro, como jogador, mas era muito para a gente mostrar também para a torcida o lado do ser humano.
o lado família. A torcida do Fluminense já entendeu muito essa conexão das famílias, todo mundo já sabe muito bem disso, só que a minha intenção era mostrar um pouquinho do ser humano Ganso. E eu queria saber se você conseguiu captar um pouco dessa mensagem reagindo a esse vídeo. Não, claro, não. Dá para captar de todas as formas, né? Tanto o Ganso jogador como o Ganso ser humano. Enquanto estiver aqui podendo desfrutar dessa camisa, né? Eu espero aproveitar o máximo possível. E eu não escolhi, na verdade, eu não escolhi o Fluminense, né? Tem a famosa frase, né? Quem me escolheu foi o Fluminense. E eu sou grato por isso, por ter sido escolhido, por fazer parte de um pouco da história. Sei que a história já é gigantesca e tem mais coisa ainda para conquistar, né? Para chegar para o Fluminense. Como eu falei, é uma honra para mim vestir essa camisa todos os dias. Para mim é um prazer que é difícil, assim, é difícil explicar. Acho que só quem veste, quem sente, quem vivencia tudo isso é difícil até de explicar em palavras, mas você viver tudo isso é diferente. É diferente de tudo que eu já vivi. Enquanto eu estiver aqui, espero que eu possa desfrutar de cada momento aqui, de todos os dias. Porque passa muito rápido, né? Foram 7 anos aí que passaram voando. Então, espero aproveitar cada segundo enquanto eu estiver aqui podendo vestir essa camisa, né? E desfrutando da vida e sendo feliz, que é o mais importante, e com saúde. Dia 22 de fevereiro vai ser uma data sempre muito guardada, né? Uma data sempre muito especial. E só aproveitar cada momento, porque é especial demais, né, viver o Fluminense. Obrigado a vocês pelo carinho, obrigado a todo mundo que faz parte do Fluminense, obrigado como eu falei, a minha família, né, meus pais, né, todo mundo que vivencia isso comigo, minha esposa que sofre de todo jeito, fica feliz, enfim, vive todos os momentos, meus filhos. Obrigado, torcida do Fluminense, pelo carinho desde a minha chegada até hoje. E sei que a gente ainda vai... Não, isso vai ficar como eu falei, está eternizado, né, na história do clube. Mas obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção comigo, com a minha família. E espero que eu possa fazer vocês muito felizes cada vez mais que eu puder ajudar dentro de campo. É!